Vai entender. Tertúlia. E a gente, meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui o campo energético da energossomatologia. O Nietzsche achava que tinha que combater o processo todo das igrejas, o processo todo da igreja católica, até o próprio judaísmo e outras coisas mais. Mas ele não viu que o processo nosso é de uma resistência, você está entendendo, da gente, passiva, positiva, dando exemplo daquela condição. Ele não chegou a isso. Pois é, que é a passividade ativa que eu vivo falando em matéria de parapsiquismo. Eu quero é que vocês comecem a entender essas coisas. O Nietzsche, por exemplo, eu já falei algumas vezes. Hoje eu estou falando mais, porque ela mesma perguntou, queria saber, eu estou explicando tudo como é que é. Mas agora veja se tem lógica nessas ponderações que eu estou fazendo com vocês, vocês verem como é que é. Beck, pode falar. Uma coisa que a gente falou muito sobre a ectoplastia. Uma coisa que eu nunca entendi dos 700 experimentos é por que o Carlos Magno lá deveria ter um macrosoma. Nunca entendi isso. Porque o processo dele é totalmente, enfim... Aqui, teve o nosso amigo, que era o filósofo, que ensinou a ele, né? Você sabe disso, foi o preceptor dele. Ensinou a ele a liderar os homens. Carlos. A liderança naquela ocasião, eu estou falando o Carlos Grande, o grandão, eu estou falando. Agora, o Carlos Magno é outra coisa, eu vou falar daqui a pouco. Eu estou falando o Alexandre, o grandão. Agora veja, ele morreu logo, ele morreu cedo. Eu estou dando um exemplo para você entender. Por que ele morreu cedo? Porque ele não sabia nada dessas coisas e foi mexer com o militarismo. O Carlos Magno foi a mesma coisa. Agora, o Carlos Magno não teve a mesma situação, mas ele era um cara de mais de 2 metros de altura. Ele era um cara imenso. Ele era um gigante. O gigante para aquele povo, naquela ocasião, qualquer um que aparecesse era líder. Porque qualquer coisa dava um pronto que dava um cara. Está entendendo? Porque o processo da força, eles davam muito valor para essas coisas. Era guerra com guerra, guerra mais guerra, guerra mais guerra. Entendeu como é que é? Então o processo dele é o seguinte: se ele, por exemplo, tivesse estudado isso, teria sido outra coisa esse Carlos Magno. Ele conseguiu muito, a meu ver, porque devia ter algum macrosoma para sustentar alguma coisa, para não ficar doido nem nada, porque um monte desses gigantes, eles acabam ficando fracos da cabeça, você sabe, né? Tem um monte deles. Você já viram aqueles caras de 2,40 m, 2,30 m? Ele às vezes não... Mais ou menos assim, porque eles têm dificuldade para andar, por causa do joelho, que as pernas são muito compridas. Olha bem, aquele chinês que anda por aí, ele é todo assim, ri muito, etc. Parece bobo alegre, mas eu não sei o nível do QI dele, como é que é, mas para mim não é grande coisa, porque se fosse, ele já teria aparecido com isso, já teria aparecido, né? A coisa já teria aparecido, não era assim. Então é preciso examinar isso com calma. O que faltava para esse povo era entender o parapsiquismo. Agora, quem ensinou para esses caras, os preceptores deles, não entendia nada de parapsiquismo. A lástima que eu tenho, milenar, é o parapsiquismo. As religiões vieram e dominaram o parapsiquismo, é o modo delas para fazer a subjugação da clientela. Então você veja, manipula todo mundo através de uma demagogia muito grande, através da imposição de verdades absolutas, que é a demagogia deles, que é o processo. Então a falácia uma em cima da outra, criar até um negócio que estava chamando de ciência, que chama teologia, veja se é possível, criar até um regime político que chama teocracia, que é uma coisa horrorível, e os filósofos estão nessa. Tem gente aí, ele estudou o processo da teocracia, quem fez, como é que foi e tal. Outra coisa, criaram os doutores da igreja, Tomás de Aquino, Agostinho, tudo enrolado com esse negócio todo. Agora veja, uma pessoa para chegar e ficar livre disso, para falar as coisas, quando aparecia, eles matavam a pessoa. Você está entendendo? Não podia sair daquilo. Tinha tudo se falar quietinho, caladinho. Agora veja, gente, essa vida, eu e o Chico tivemos que fazer isso. Eu fico impressionado com isso.
1965, nós vamos lá para Catalunha. Vamos lá encontrar com as pessoas que eram amigos da gente, que tinha inclusive cara espírita no meio, que se interessava pelos nossos livros. Nós fomos lá de propósito. Eu estive lá no processo na Catalunha, nós fomos até Mataró, aonde o Chico morou, aonde eu nasci. Ele era minha mãe. Eu nasci lá. Hoje eu estou abrindo o jogo, que o próprio nosso amigo lá falou as coisas todas. Agora, o que é que se passa? Tivemos lá para ver aquilo, mas a gente queria ver também umas pessoas que viveram lá e que tinham interesse. Eu mesmo tinha interesse, porque era gente do movimento espírita que a gente teve contato. O Zéfiro teve esse negócio todo. A hora que nós vamos encontrar com certas pessoas, você tinha que encontrar e conversar fora dos apartamentos, em cima do edifício lá em cima, e olhava se não tinha nada lá perto. Então a gente ficava onde é que tinha o negócio de elevador, a caixa d'água, para conversar com as pessoas. Você não podia falar nos outros lugares. Todo mundo estava atrás. Por quê? Era a ditadura do Franco, o falangismo, o franquismo que estava dominando lá. Agora, o pior, nós vamos para uma praça lá, sabe? Na Catalunha, aquela praça, e tinha um cara que morava perto da praça, que era uma pessoa de idade, que queria falar com a gente. Mas ele não podia falar na família, que a família toda poderia falar depois com a padraiada. Agora, o que se passa? Nós vamos e tratamos com ele, a gente deu um jeito de comunicar. Tratamos e começamos a esperar na praça, no lugar de um banco que não tinha nada em torno. Então você via tudo, ninguém poderia saber o que a gente estava falando. Você está entendendo como é que é? Agora eu e o Chico sentamos lá e começamos a esperar o homem. 2 horas depois nós fomos embora, desistimos. Mais tarde um amigo deles lá nos falou que a turma não deixou. Aí nós perguntamos, qual foi o motivo? Aí ele falou baixo, Opus Dei. Está entendendo? Quer dizer, eles mandavam. O Opus Dei chegou a ter 4 ministros dos falangistas lá do Franco, na época. Agora veja, eu e o Chico sentimos a perseguição na pele, lá dentro, numa viagem que nós fizemos em 65. Vocês não acham estranho? Isso tudo passado. Por isso que eu falo aí o negócio da Espanha, até hoje, tudo enrolado com essas coisas, uma dificuldade, problemão. Esse foi o motivo que a gente começou a mexer, em primeiro lugar, em Barcelona, lá, né? Você sabe da história. A própria nossa amiga foi da Sônia, eu mesmo dei força para ela. E falei os casos da monja, que a monja ia ajudá-la, que a monja viveu lá na Catalunha. Mas tudo assim. Agora, o melhor, na ocasião, eu conversei com algumas pessoas que eram espíritas, mas da parapsicologia, que era de Alicante. E eles sabiam de alguma coisa da minha vida passada, coisa que eu tinha contado. Então, assim, você não quer vir para fazer todo o seu trabalho aqui? Eu falei assim, não, aqui está muito atrasado demais. Não dá. Agora, isso nós já estávamos com o Instituto. Era uma revista muito bem feita, mas era espírita da parapsicologia. Isso lá em Alicante, com os negócios todos lá perto. Mas não dava para ser na Espanha, você está entendendo? Agora, então você veja, Espanha, esse século, isso que eu estou falando, esses fatos aconteceram em 1965. Agora, vocês não adivinham a minha satisfação, a primeira vez que eu cheguei em Barcelona para fazer um curso da Conscienciologia. Aí eles perguntavam, por que você está tão alegre assim? Estou lavando toda a minha eguada. É um monte de égua que eu tenho. Estou lavando tudo. Aí eu fui nos lugares, fui ver tudo de novo, com calma. Ninguém ficou sabendo o que era. Valdo. Depois disso eu tive até em Mataró, depois do Instituto.